Vamos para a nossa quinta a nossa, né, que é nossa também, mas é de Apocalipse, a quinta bem-aventurança. Está no capítulo 20, versículo 6. A quinta bem-aventurança de Apocalipse. Depois fica faltando mais duas, porque são 7. Todas as duas restantes estão no último capítulo, que é o 22. A sexta está aí no verso 7 do 22, só para marcar, né? Hoje é 20, né? Hoje é no capítulo 20, verso 6. Aí fica faltando a 22, verso 7 e a 22, verso 14. Vamos só para os irmãos se situarem aí que eu estou falando antes. Glória a Deus. Todo mundo achou? Capítulo 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de quantos anos? 1000 anos. 1000 anos. Agora eu queria que lesse aí numa versão mais tradicional, porque não vai aparecer aí no plural, bem-aventurados e santos, vai aparecer no singular, versão tradicional. Leia, por favor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Isso, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Vou ler de novo aqui para os irmãos verem o título que foi dado. Ó. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. O título foi a quinta bem-aventurança de Apocalipse, a eterna imunidade da morte. Amém. A eterna imunidade da morte. Repitam isso. A eterna imunidade da morte. Isso. Ao se falar, vamos já começar, né? Ao se falar sobre imunidade, todo mundo, eu acho que, né, se não todos, a maioria sabe o que significa imunidade. Hoje mesmo alguém me falou de uma imunidade baixa. E que aí ela fica propensa a determinada enfermidade. Então todo mundo sabe o que é imunidade. E isso é no sentido biológico, né? Imunidade é a resistência, proteção, defesa natural, né? No caso do corpo, ou adquirida, no caso que nós estamos falando do corpo, a um agente infeccioso ou tóxico. Trocando em miúdos, quando você vai lá no médico, ele diz, quando a gente vai lá no médico, diz que a nossa imunidade está baixa. Aí a gente já fica todo mundo de orelha de molho, né? Qualquer coisa, estamos sujeitos a pegar facilmente alguma doença. E eu sempre pensei na imunidade, então, vendo esse negócio de médico, de imunidade alta, imunidade baixa, como se fosse um termômetro capaz de medir a força do organismo humano. Então, se a imunidade está baixa, a pessoa fica mais propensa a adquirir alguma doença. E o contrário também acontece com aquela que a imunidade não está baixa, ela está no seu nível normal, ela não adoece com facilidade. Então, isso é imunidade no sentido biológico. Tem outro sentido, imunidade diplomática, por exemplo, no sentido político, né? Que a pessoa está livre de algumas obrigações que o restante da humanidade tem. Isso também se chama imunidade. Mas estamos falando aqui agora da morte. Em relação à morte, existe alguém que seja imune?
Então aí está. Mas a quinta bem-aventurança, né? Vamos continuar aqui. Se pensarmos apenas com a mente de um ser humano normal, natural, deste mundo, já sabemos a resposta. Não há ninguém que seja tão forte e saudável ao ponto de não ter que passar pela morte. Não há. Mas como a gente, além de ser um ser humano natural, a gente também é um ser humano espiritual, ou um ser espiritual, um crente, um nascido de novo, a gente pensa também outras coisas. Não fica restrito a esse pensamento natural. Não pensamos apenas com a mente natural. A redenção que aconteceu conosco trouxe a nós uma outra mentalidade, de maneira que nós passamos também a entender as coisas do alto, as coisas de Deus. A gente não entende só as coisas deste mundo. A gente entende as coisas deste mundo porque a gente é daqui. Mas não é só daqui que a gente entende. Uma vez que fomos salvos por Cristo Jesus, Ele nos deu a mente dele. Fomos nascidos de novo. E aí nós começamos a entender as coisas de lá também. Olha aí. Olha, os patamares vão, né? As restrições vão aumentando, ou diminuindo, melhor dizendo, né? As restrições diminuem e os limites aumentam. Nós passamos a pensar com a mente de Deus, com a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 3:1, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Ele dirige essa palavra não à pessoa do mundo, não ao homem natural, porque é impossível que um homem deste mundo possa pensar e se alegrar nas coisas do céu. Fala das coisas de Deus do povo aí do mundo. Não entra, irmão, na cabeça dele, porque ele não tem a mente transformada. A mente dele não é a mente de Cristo. A mente dele é a mente daqui desse mundo. Está restrito aqui, só pensa nas coisas daqui, né? É impossível ele se alegrar com as coisas dos céus. É impossível ele se alegrar com as coisas de Deus. É impossível ele manter a sua mente pensando como será o céu, mesmo que ainda não tenhamos ido lá. Nós temos informações aqui da Bíblia que ela fala tanta coisa que a gente não consegue também nem dimensionar. Mas ficamos pensando que é alegria, é felicidade eterna, é bem-aventurança eterna, é satisfação eterna. É isso que a gente fica pensando. Então é essa palavra do apóstolo aí, pensai nas coisas que são do alto, é para alguém que recebeu uma mente divina, atualizou, deu um upgrade, né? Você aceita Jesus, a sua cabeça muda, a sua mente muda, você passa a ter condições de pensar e de imaginar as coisas do céu. Então, voltando ao assunto morte, diante de nós se coloca uma realidade fenomenal, porque nós estamos afirmando, conforme a palavra de Deus, que uma vez que você passou pela primeira ressurreição, você agora é imune à morte, ficará vivo para sempre. Glória a Deus. Até onde eu saiba, esse é o desejo até de todo ser humano, mesmo natural. Ninguém quer morrer. Ninguém pensa em morrer. Até onde me consta, ninguém deseja morrer. Até onde eu saiba, esse é o desejo de todo ser humano. Às vezes quando você fala assim, sobre o cansaço, né? Está chegando, né? O cansaço, e a pessoa fala, como? Eu prefiro ficar cansado do que morrer, não é isso? Então, um ditado assim. E vai chegando assim, a idade, né? A velhice. Aí fala, eu prefiro ficar cansado do que morrer. Tem uma expressão aí mais conhecida. Então todo mundo não deseja morte. Inúmeros tratamentos têm sido adotados pelos homens. Tratamento estético. Tem um negócio aí que eu fiquei sabendo há pouco tempo agora, que eu não sabia. Olha, pastor, todo mundo está fazendo. Eu falei, Ele falou, é o nome. Harmonização facial.
Oh, legal. E o que isso significa? Eu nem sabia que isso existia, né? Uma pessoa da igreja que falou, é mesmo? Tal. Então beleza. Então tratamento estético, tratamento mental, né? A pessoa não ficar louca, tratamento corporal, né? A pessoa ficar aí sarada, remédios, dietas, terapias, cirurgias, tentativas de identificar a saúde do feto, né? Ali antes de nascer, para antecipar algum problema em potencial e prepara a pessoa para enfrentar esse problema, tentativa de desacelerar a deterioração das células, para que a pessoa não passe aí por um processo de envelhecimento natural que retarde esse processo. O ser humano fica tentando prolongar a vida. Estou dizendo que está errado, não. Isso nem é pecado, isso é até bom, é legítimo, né? De vez em quando você olha assim, umas pessoas assim, de mais idade, uma pessoa bonita, né? Aquela pessoa assim, nova, eu queria ser assim quando eu for velho, né? O pastor Rodrigo, né, que acompanha a rede social, ele foi falar daquele filme do Maverick, do Tom Cruise, que acho que agora está com 60 anos. Falou, gente, aqui, olha para o Tom Cruise, olha para mim. Olha um velho aqui de 60 anos, arrumado, bonito, né? Eu aqui já estou careca, né? Então, meus irmãos, não é errado isso. Podemos, devemos fazer, enquanto estivermos aqui no mundo, pode retardar o envelhecimento, pode tomar o remédio. Até mesmo, irmãos, olha, o suicídio é algo antinatural. Porque a pessoa que vai cometer o suicídio, ela está lutando contra o seu próprio instinto de sobrevivência, né? O suicídio ele é visto também, né, entre outras causas, como uma tentativa de chamar a atenção para si. Uma atenção que a pessoa supunha que não tinha quando em vida. Ela diz, quando eu morrer, todo mundo vai ficar aí com culpa, né? Tem gente que fala assim. E de fato algumas pessoas até ficam mesmo, né? Mas enfim, o desejo do ser humano não é morrer. E por quê? Porque originalmente o Senhor Deus não criou o homem para morrer. Quando o Senhor Deus criou o homem, foi lá no nariz dele e assoprou o que? O fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente, não alma morrente. Ele já estava sem vida, assoprou nele o fôlego de vida. Aleluia. A morte veio depois, como consequência de um intruso chamado pecado, e a gente já sabe. Antes do pecado não existia morte. Mas eu quero resumir em 2 frases o que desejo dizer nesse sermão. Primeiro, não há como fugir da morte. Não há. E outra, mas o homem não precisa continuar morto. Pode falar amém nessa. Amém. Né? Glória a Deus. Ao mesmo tempo, falando assim, alguém pode supor que já que o homem não precisa continuar morto, então é só ele viver, né? Mas como ele vai viver se ele está morto? O que ele pode fazer uma vez que ele já esteja morto? A resposta é que só há uma maneira de ele viver e não depende dele. Está aí. Ora, como se alguém está morto, se alguém que está morto pode expressar vontade ou qualquer desejo? Por isso diz que ressuscitar não depende do homem. Reviver não depende do homem. Se não depende do homem, depende de quem? De Deus. Se Deus quiser o homem vivo, Ele ressuscita o homem. Amém. Se Deus não quiser o homem vivo, o homem continua morto. Amém. Glória a Deus. Para entendermos esta frase, aqui do texto, bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. Todo mundo.
Primeira ressurreição. Precisamos ter a mente de alguém que nasceu de novo. Como que nós vamos entender aqui? Por quê? Porque a palavra de Deus explica todas as coisas, irmãos. Desde as físicas e materiais, quanto às espirituais. O homem que não passou pela experiência do novo nascimento, vamos voltando aqui a esse assunto, fica limitado às coisas desta vida terrena. E quando explica as coisas espirituais, ele não consegue compreender bem. Por exemplo, quando o homem pecou no Éden e abriu a porta para a morte entrar no mundo, mudanças aconteceram nele. Aí eu vou repetir algumas coisas que eu falei aqui de manhã. Porque quando Deus falou assim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, porque no dia que você comer, você vai morrer. Quando Adão comeu, ele caiu duro, morto lá? Não. Mas ele olhou, o tempo foi passando, ele olhou para si e viu que o seu corpo estava passando por um processo de envelhecimento antes desconhecido. Ele não tinha isso antes. Então é natural que ele percebeu seus cabelos ficando grisalhos com o tempo, a sua força física comprometida pelo cansaço e pelas limitações da idade e do tempo, coisa que não tinha antes do pecado. Rugas apareceram. Ela chegou para ele e falou: meu bem, você está com pé de galinha, o enfraquecimento da voz, dores e inchaços da idade. Dores na coluna. Ou seja, o homem não morreu na hora, mas ele estava passando pelo processo de envelhecimento e degeneração até chegar o dia da sua morte. Gênesis 5:5 diz: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então ele não morreu no dia em que ele comeu, mas o tempo foi passando e ele foi envelhecendo, deteriorando, diminuindo as suas forças e chegou a 930 anos e morreu. Tá vendo? Gênesis 5:5, tá? Originalmente não era para ser assim. Deus não criou o homem para morrer. Esse versículo aí de Gênesis 5:5 não era para ser escrito. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, esse versículo não teria sido escrito. Esta é a morte física. E como eu disse, esse processo de morte física não aconteceu imediatamente. Como o versículo diz aí, durou 930 anos. Hoje o pessoal não dura nem a metade da metade, né? Mas não houve só essa morte física. Uma outra morte houve também, ou um outro aspecto da morte, que Adão experimentou, aí já foi imediatamente. A morte física não foi na hora, mas a morte espiritual foi na hora. Foi na hora. Assim que ele comeu o fruto, não caiu morto no chão, mas percebeu-se nu e imediatamente ficou envergonhado. Irmão, olha só, ele sente vergonha de si mesmo, sente vergonha da mulher dele e sente vergonha de Deus. O homem que é um morto espiritual aí no mundo, compromete seu relacionamento consigo mesmo, com os outros e com Deus. Tem muita coisa para falar sobre isso aqui, mas vamos deixar uma outra oportunidade. E está vendo como o pecado afeta tudo? Não é? O nosso relacionamento com Deus, aí todo mundo, ninguém tem dúvida, mas o nosso relacionamento com as outras pessoas e o nosso relacionamento e conosco mesmo. Porque tem gente que diz assim:
você pode fazer o que você quiser, desde que você não esteja prejudicando a ninguém. Como, né? Como que... Não tem como isso, não. Não prejudicar ninguém. Primeiro você está prejudicando a você. E prejudicando a Deus. Ferindo a santidade de Deus, né? Como ele soube que morreu espiritualmente? Ele olhou para si e estava vivo. O processo de envelhecimento começou, mas durou 930 anos. Mas espiritualmente, como ele soube que ele morreu espiritualmente? Assim que o Senhor se apresentou no jardim, ele não saiu mais ao encontro com Deus, de Deus como antes. Está vendo? Morte espiritual. O que ele faz? Ele se esconde. Morte espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou em outra versão vai falar, todos pecados e separados estão da glória de Deus. É uma outra maneira de dizer que o homem está espiritualmente morto. Ser destituído talvez seja a melhor tradução em vista do que Adão era. Ele não era destituído da comunhão, ele foi destituído, né? Então ele pecou e foi destituído da glória de Deus, foi destituído de sua posição de ser um homem de Deus, de ter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. Os irmãos estão entendendo? Aleluia! De vez em quando vocês falam amém, beleza? Então todos pecaram. Aí ele se viu espiritualmente morto. Ele não sentia mais a vontade de se apresentar diante de Deus. O ser humano natural, ele não se sente à vontade para se apresentar diante de Deus. Ele está morto para Deus. Ele não conversa com Deus. Ele não tem interesse pelas coisas de Deus. Ele evita Deus. Como Adão. O Senhor vai chegar e aí? Preparou umas folhinhas, né? De figueira, fez lá umas cintas, uns aventais para eles, e assim que ele percebeu a entrada do Senhor no local, se escondeu. Você está vendo aí? Ficou perceptível a morte espiritual. O homem está sempre pecando. Porque ele se afastou de Deus, o que ele vai fazer? Ele não tem opção. Ele vai pecar, ele vai continuar pecando. E quanto mais ele peca, mais desejo ele tem de evitar a pessoa de Deus. Ele pode pecar sem querer, mas ele não pode comparecer diante de Deus, porque ele não consegue. E uma das formas que ele tem para resolver essa questão é dizer que Deus não existe, né? Para tentar aliviar o peso, a sua culpa. É falar que ninguém sabe lá do além, ninguém nunca foi lá e voltou para dizer como é que é, tal. Ou seja, ele tenta resolver isso, mas não resolve nada. Ele só tenta se enganar. E isso só aumenta a sua morte espiritual, a noção de morte espiritual. Está vendo? Mas não parou por aí, irmão. Olha o que aconteceu no Éden. Morte espiritual, morte física, morte espiritual. Uma outra porta foi aberta, além dessas duas. Um outro aspecto da morte foi, uma outra porta não foi nem aberta, foi escancarada para engolir o homem. A morte eterna. Veja bem, nós falamos, o homem não foi criado originalmente para morrer. Então, de fato, ele nunca morrerá. Porque nesse último aspecto aí da morte eterna chamado, ele estará vivo. Só que é chamado de morte eterna, porque ele estará separado eternamente de Deus. Por isso que leva o nome morte. Ele vai estar lá vivo, mas separado de Deus. Então ele está morto. É chamado de morte eterna por causa do caos, do tormento, da aflição e da separação eterna de Deus. Os homens brincam com Deus hoje, né? Por mais males que tenham no mundo, a igreja está no mundo e o Espírito de Deus
habita na igreja. Aleluia. Então o Glória a mundo Deus. não vai para um caos total. Glória a Deus. Caos absoluto, não tem como. O Espírito Santo que habita no povo de Deus está aqui no mundo. Amém. Né? Mas imagina, irmãos, a morte eterna, a igreja não está lá. O Espírito Santo não está lá. A pessoa de Deus não estará lá. Então os homens podem brincar hoje. Então não há caos total no mundo. Há um sofrimento, mas depois vem uma bonança. Há uma dor, mas depois vem um alívio. Mas lá não haverá alívio de dor. Lá não haverá bonança, nem por um segundo. A pessoa de Deus não estará lá. A pessoa da Trindade, as pessoas, o Espírito de Deus não estará lá. O Filho de Deus não estará lá. A igreja não estará lá. Imagina o sentimento, o pavor, o terror. As pessoas não sentem terror hoje, não. Eu não preciso sentir. Mas lá vão sentir. Destituídos eternamente da glória de Deus. Essa separação eterna é o que a Bíblia chama de morte eterna. E essa morte também é chamada, em Mateus 25, 46, de tormento eterno. Olha os nomes, irmão. Em Daniel 12, 2 é chamada de vergonha e desprezo eterno. Hebreus 6, verso 2 é chamado de juízo eterno. Olha o nome do negócio. E por aí vai, vários nomes. Aqui no texto que nós lemos da bem-aventurança é chamado de segunda morte. E o verso 14, aí eu quero que você leia, vai dizer o que é essa segunda morte aí. 20, 14, leia aí, por favor. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí. Esta é a segunda morte. O quê? O lago de fogo. Mas diz aqui que bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder algum sobre eles. Amém. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Irmão, então preste atenção. Uma vez sofrida essa segunda morte, não é mais possível a ressurreição. Espiritualmente falando, só se ressuscita uma única vez. Porque fisicamente todos vão ressuscitar, mas espiritualmente falando, só se ressuscita uma vez. Fisicamente todos vão morrer, mas todos irão ressuscitar. Porque no dia que Jesus vier, o juízo acontecerá e os mortos ressuscitarão. Uns para a vergonha eterna, outros para a alegria eterna. Mas todos vão ressuscitar. Ninguém vai ficar morto eternamente, fisicamente falando. Mas espiritualmente falando, é necessário passar pela ressurreição dessa morte espiritual. Aquela que separou Adão de Deus, que fez ele correr de Deus. Estão entendendo? Que fez ele se esconder de Deus. Porque se ele não sair desse esconderijo, ele vai ser jogado das portas dessa segunda morte. Ele vai ser lançado no lago de fogo e lá vai ficar para sempre, pois uma vez lá não se consegue sair mais. Lucas 16, lá quando vai falar daquele rico Lázaro, quando ele estava lá, uma das coisas que o pai Abraão, falou com ele, há um abismo entre nós e vós, de forma que quem quer passar daqui para... Ninguém quer, Passar daqui para lá não pode. E nem quem quiser passar daí para cá também não pode. Há um abismo. Não vamos pensar na palavra abismo, não vamos falar da palavra abismo agora. Mas imagine o significado. Se é um abismo, é um negócio intransponível. É um negócio que não tem como. Uma vez lá na segunda morte, acabou. Certo? Mas falamos que não é possível que alguém morto espiritualmente, torne a viver por si mesmo,
É a lógica, porque um morto não tem condições de esboçar nenhuma reação. Então, assim como o Senhor achou Adão, foi até Adão e achou, porque ele estava escondido, né? Foi lá, chamou ele, falou com ele, vem cá, Adão, tratou com ele, conversou com ele, resolveu com ele. Graças a Deus, né? Amém. Deus seja louvado. Adão, louve ao Senhor, né? Porque Deus foi atrás de você, Deus te buscou, Deus conversou com você, Deus resolveu tudo. Isso também aconteceu conosco. Aleluia. Estávamos perdidos, à semelhança de Adão, e nossos pecados foram tratados. Em Cristo, aleluia. Tratados por Deus, julgados em Cristo, todo mundo agora foi perdoado. A igreja, né? Jesus afirma em João 5:24: na verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. O lago de fogo é a segunda morte, mas passou da morte, a morte espiritual, para a vida e vida eterna. Amém. Imunidade da morte agora você tem. Amém. Você agora é imune à morte. Amém. Você é um bem-aventurado. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é a primeira ressurreição que o versículo está dizendo. Bem-aventurado e santo aquele que toma parte na primeira ressurreição. Você era um morto espiritual, estava longe, afastado de Deus, e Deus nos chamou, nos fez ressuscitar, e agora estamos junto a Ele. Amém. Glória a Deus. Ouvir, aí está, ouvir e crer em Jesus faz o homem passar pela transição da morte espiritual para a vida eterna. Amém. Para os irmãos verem, Efésios 2, verso 1 também confirma isso, ao dizer assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está vendo? A morte espiritual aí, quem está no mundo de pecados são chamados de mortos espirituais. Por isso que Jesus falou com Nicodemos no capítulo 3, verso 7 de João: necessário vos é o quê? Nascer de novo. Toda a igreja? Nascer de novo. Toda a igreja agora? Nascer de novo. Muito bem. Nascer de novo é uma outra forma de dizer que a pessoa ressuscitou do pecado para a vida nova em Cristo Jesus. Amém. E aí diz o texto: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Glória a Deus. Não tem jeito, irmãos. Pecado é gerador de morte. Portanto, é essencial passar por essa ressurreição. Amém. Aleluia. Ao tomarmos conhecimento disso, todos os que já passaram por essa ressurreição conseguem observar agora a importância ou o efeito, o valor que essa palavra bem-aventurado tem. Qual o valor dessa palavra bem-aventurado? Ela surte um efeito diferente agora, né? Portentoso, magnífico. Por causa disso, a pessoa a qual Jesus a aceitou é bem-aventurada, porque ela foi ressuscitada por Cristo. A palavra melhor para o que não passa por essa ressurreição não é mal-aventurado. Aquela pessoa é mal-aventurada, irmão. Não é essa palavra, é maldita. Um é bem-aventurado, o outro não é mal-aventurado, não é maldito. Por quê? O que vai acontecer com ela é o extremo da aflição e do tormento, de forma eterna. E sabe quem que vai estar lá junto com essa pessoa? Olha o tanto de coisa, de gente que vai estar lá. Capítulo 19, nem sei se é a gente, esses que eu vou dizer, nem sei se é a gente. Capítulo 19, verso 20. Quem vai estar lá nesse lago de fogo? Leia. Capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aí.
Quem vai ser o companheiro dessa pessoa? A besta, o falso profeta? Vai ser bom essa companhia? Quem mais? Agora meu capítulo 20, verso 10. Quem mais vai estar lá no lago de fogo? Capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meu Pai. A besta, o falso profeta, o diabo. Agora o verso 14, 20, verso 14. Tem mais trem lá, que vai lá. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí. Então, ó, besta, falso profeta, diabo, morte e inferno. Ó a companhia. E as outras pessoas que também não ressuscitaram espiritualmente. Está aí no verso 15 agora, leia aí. E se alguém não foi achado e escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Então tá aí. As companhias. Por isso que é bom às vezes a gente mostrar assim, fazer uma tabelinha, para a gente mostrar que a bem-aventurança é um negócio bom, que o céu é um negócio bom. Amém. Né? A gente consegue perceber a gravidade do mal e a grandeza do bem. Né? É o que eu estou tentando fazer aqui, para mostrar para nós mesmos, irmãos, qual verdadeiramente é o significado da bem-aventurança, de ser bem-aventurado. E você que já foi ressuscitado, amém? Amém. Você é um bem-aventurado. Glória a Deus. Você só está sabendo que existe lago de fogo, só está sabendo, mas vai nem ver o cheiro. Amém. Glória a Deus. Amém. Não nem ver o cheiro desse tal de lago de fogo. Deixa para lá. Vai para lá. Quem tiver de ir, vai para lá. Nós não. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, é uma expressão, esse dizer bem-aventurado, é uma expressão que significa felicidade máxima. Amém. Que os santos irão desfrutar. Quem já foi ressuscitado com Cristo e por Cristo, tem que fazer o que agora? Viver renovando o significado dessa ressurreição em sua mente e em sua vida, para permanecer firme e fiel, irmão, aguardando só o restante do cumprimento de todas as demais coisas, para ser confirmado e contado entre os bem-aventurados lá na eternidade, na presença de Deus, ao lado de Deus. E logo nessa bem-aventurança, coisa que não acontece nas outras 6, encontramos um destaque, uma palavra que se destaca aí. O crente não é somente bem-aventurado, aqui ele é chamado também de santo. Amém. Nas outras bem-aventuranças não aparece bem-aventurado e feliz, bem-aventurado e legal, bem-aventurado e justo. Não, bem-aventurado. Essa aqui fala bem-aventurado e santo. Amém. Glória a Deus. Não que nas outras bem-aventuranças a santidade esteja fora, né? Porque é uma característica do salvo. Ele ao mesmo tempo ele é santo e é bem-aventurado, porque ninguém pode ser bem-aventurado se não for um santo, né? E o contrário também. Todo santo é um bem-aventurado. Mas agora a gente pode repetir algo lá da terceira bem-aventurança que a gente falou, aqueles que lavam as suas vestes, né? E que lavam as suas vestes, não, que se encontram vestido para que não seja encontrado nu e vejam as suas vergonhas. A gente falou isso na terceira bem-aventurança. Para a gente melhorar o nosso entendimento, lá diz: bem-aventurado aquele que guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A gente falou alguns domingos atrás. Então eu havia dito que guardar as roupas tem 2 aspectos. Um significa vestir as vestes de justiça de Cristo, e o outro significado, ou outro aspecto de guardar as vestes, é a santificação. Amém. Né? Amém. Na Bíblia, a santificação é quase sempre entendida como as vestes decentes que alguém se veste, para que ela não fique mal vestida. Né?
E o contrário também é verdade. A falta de santificação é como se a pessoa estivesse se expondo, né? Ou expondo partes do seu corpo que não precisa. A falta de santificação na Bíblia, ela tem essa figura. Então a santificação quase sempre tem a ver na Bíblia com vestes físicas e espirituais também. Nessa semana aí alguém colocou num grupo aí, não sei, não foi da igreja não, eu vou ver se fiquei pensando aí se eu vou colocar, né? Da irmã que provoca o irmão com pouca veste, né? Tem um negócio no grupo aí, num grupos aí. O pecado está nos dois, né? Porque o pecado está no coração. Eu já estou traduzindo porque eu não me lembro da frase, mas é isso. Fica mais fácil para o irmão guardar o seu coração quando a irmã se veste mais decentemente. É isso que a frase está dizendo. Depois eu coloco no grupo da igreja aí para vocês também ter lá. Mas não é isso, irmãos? Todos os dois estão errados. Um está provocando, mas o outro, se não tivesse a concupiscência no coração, não seria provocado, porque não ia ter nada lá. Né? Então uma coisa gera a outra. E é isso, a Bíblia fala do aspecto da santificação nisso aí, que tem a ver com as vestes. Tanto as vestes materiais do corpo, quanto as vestes espirituais que precisamos guardar. Então, lá na terceira bem-aventurança, o aspecto da santificação é a parte que nos cabe santificar. Nós precisamos evitar o mal, precisamos evitar o pecado, e isso faz a nossa parte. No céu não entrará ninguém que não se esforçou para se santificar. Não é? Aí eu volto lá aquele versículo de Lucas, capítulo 14, né? Se não me engano. Jesus fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Então esforce. Lá não está dizendo, aí eu repito, que eu vou repetir sempre, lá não está dizendo de gente que não vai procurar entrar. Porque tem gente que não quer saber de Deus, não quer saber de céu, não quer saber de nada. Não é esse que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo de gente que vai procurar entrar, que vai tentar entrar e não vai conseguir. Né? Um negócio perigoso esse. Então, mas enquanto na terceira bem-aventurança o aspecto da santificação é a parte que cabe a nós santificar, aqui parece que é a parte em que nos tornamos santos ao ressuscitarmos espiritualmente. Porque quando você foi salvo em Cristo Jesus, Deus te tornou um santo para Ele. Amém. Separado para ser dele. Deus não ressuscita ninguém para que não fique santo. Deus ressuscita alguém para fazer dele um santo, uma santa. Fale para o seu vizinho: você é um santo ou uma santa de Deus. Você é um santo de Deus. Olhe quem você é. Fala assim: olhe quem você é. Você é um santo ou uma santa de Deus. Se você e eu já fomos ressuscitados espiritualmente, nascendo de novo, também fomos santificados. Amém. Glória a Deus. Ou seja, separados do mundo para sermos apenas servos do Senhor. Amém. É nisso que os crentes precisam pensar. Não tem como ser santo servindo e achando o mundo um lugar legal para se viver, um lugar gostoso de se viver, se satisfazendo com tudo que o mundo oferece. Não tem como ser um santo achando tudo legal, tudo bacana. Mesmo que não tem como deixar o mundo enquanto nós estamos vivendo, mas a gente não ama o mundo mais. O mundo é Babilônia, não é? A gente não satisfaz mais com o mundo. A única coisa que ainda fazemos no mundo, além
de participar das obrigações civis e sociais é deixarmos ser usados pelo Espírito Santo para transmitirmos a mensagem da ressurreição espiritual aos mortos que ainda lá estão. É o nosso único trabalho, além das obrigações civis, porque tudo que acontece no mundo é diferente conosco. Hoje de manhã eu falei aqui, eu dei o exemplo, semana eu precisei de sair à noite aqui, na rua. Irmão, não dá não. Não dá não. Não é, eu falei aqui com os irmãos, não é nem segurança física. Você sabe que o país até melhorou nessa questão de segurança. Está aí em processo de melhora, né? Deu uma melhorada de segurança esses últimos 4 anos. Mas não estou falando de segurança física. Eu estou falando a mentalidade das pessoas. Não tem como você partilhar da mentalidade desse mundo. Olha o pessoal, um passa de tatuado da cabeça aos pés, piercing, tudo quanto é buraco, e argola, e cabelo, as mulheres, né, o cabelo vem até aqui, mas rapa aqui, né, e com uns negócios assim, igual de desenho, anime, né, desenho japonês. Já viu no Japão lá um cara que casou com uma boneca? Ele casou. Ele casou e ela deu um defeito e ele estava desesperado. Entrou em depressão, estava fazendo terapia. O outro se casou com uma árvore. Lá no Japão, um rapaz se casou com uma árvore. O outro, você vai achar isso, irmãos, aí nas notícias. O outro, ele se sente um gato. Então é tudo, ele faz, o outro é igual um cachorro. Então ele conversa com latino, o outro conversa só se for miando. Irmão, isso está se tornando uma coisa no mundo, irmão, normal. E aí vocês falam, você que é o preconceituoso, você que é o homofóbico. Entendeu, meus irmãos? Então não dá, não está dando para você ter satisfação com esse mundo, com essa Babilônia. Tudo deles é tirar Deus de cena. Tira Deus de cena, afasta Deus de cena. Isso tem desde que o pecado entrou no mundo. Mas como eu disse, acho que na última, né, que eu preguei e que eu falei, agora está mais nítido, porque foi um processo. De lá para cá foi um processo com tempos, espaços de uma calmaria, mas agora a coisa está explodindo mais. Deus virou só mais uma palavra na boca deles. Deus realmente pode ser qualquer um, mas Jesus só tem um. Amém. Claro que Deus só tem um, né? Mas as pessoas podem fazer vários deuses, podem construir deuses na sua mente, podem construir deuses nas suas palavras, mas Jesus, filho, você fala assim, Deus te abençoe é uma coisa, pessoa do mundo, mas fala, Jesus te abençoe. Vou falar de Jesus para você. Ela já começa a ficar se coçando. É diferente, porque Jesus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acho que é o pastor Cleilson que fez essa observação, o pastor Hebe, numa das suas pregações. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Está escrito isso. Então as pessoas não querem passar por Jesus. Incomoda. Então você sai na rua aí, qual é a conversa? Qual é o pensamento? Quais são as intenções das pessoas? Não dá. O que você vê? O que você ouve? E não dá, irmãos, mas o mundo já de fato no maligno. Não é? Antigamente, quando eu era mais novo, não sei se eu falei isso aqui, mas se eu falei, eu vou repetir. Eu tinha dificuldade de entender, se fosse para explicar o mundo jaz no maligno, ou dar exemplo, o mundo jaz no maligno. Eu tinha dificuldade para explicar isso, mais uns anos atrás.
O mundo jaz no maligno, mas olha, você olha assim, você vai num lugar, todo mundo se divertindo, como o mundo jaz no maligno? Todo mundo se divertindo, meu irmão, mas quando você vai se divertir e não chama Deus para estar presente, tá aí um exemplo. Porque você pode tirar suas férias, irmão. Você pode viajar lá pelo pó, você pode ir lá para a praia, né? Você pode ir para o clube, você pode ir aquilo, isso, aquilo. Não é pecado. Mas o Espírito Santo está com você quando você vai. Aí você olha assim, teve um dia que passou isso, uns anos atrás, como eu estou dizendo, não entendi, né? Fui sair de férias, estou lá na avenida, todo mundo, as crianças brincando, as crianças comendo algodão doce, algodão doce aqui, comendo doce, brincando, as pessoas andando para lá e para cá, conversando, né? Uns tomando seu refrigerante, né? Uns conversando, aquele negócio assim, na paz, sem problema, assim, sem briga, sem confusão. Aí sabe o que o diabo colocou? Será que é possível que esse tanto de pessoa vá para o inferno? O diabo soprou isso na minha cabeça. Eu falei, mas você não presta mesmo não, né? Soprou isso na minha cabeça. A pessoa não está fazendo nada de mal, nada de errado. Primeiro, a gente não conhece o coração das pessoas. Segundo lugar, igual hoje, né? Voltando lá da casa da Paulinha, passei ali, uma praça ali, na 12 de outubro, lotada de gente lá. Eu achei que estava tendo até algum ajuntamento político, alguma coisa. As pessoas estavam se divertindo. Eu falei assim com o Breno, a Bárbara estava dormindo, falei, vocês não dão um jeito de ir para a igreja não, o culto então daqui a pouco. Brinquei assim, né? Mas não vão. Vamos nos divertir, é a família. Eu já falei isso para os irmãos. O diabo não, o mundo jaz no maligno, ele não fala assim, Deus não existe, não vá até Deus, não se preocupe com as coisas. Não, ele vai colocando outras coisas. Ele vai desviando a atenção. Olha, o que tem de mais nessa música? O que tem de mais você estar em tal lugar? O que tem de mais isso? O que tem de mais? Não tem nada. Realmente não tem nada. O problema, lembra de vou falar mais um exemplo, de um moço que estava uma vez nesses programas de televisão de música, né? De cântico aí, né? De cantar, canta bem, e depois ia gravar um CD. E aí eu falei com os irmãos aqui da igreja, olha o que acontece. A pessoa está num programa aí de televisão, ele até ganhou em primeiro lugar, ia gravar um CD, e lá no programa ele falou assim, eu vou perguntar ao meu pastor. Eu falei, mas como assim? Se participou da competição, for o vencedor e vai perguntar ao pastor? Eu falei, preste atenção nisso. Chamei a atenção de umas duas pessoas. Preste atenção no que vai acontecer daqui a um tempo com esse aí. Primeiro ele vai para se apresentar, não tem nada a ver. Aí depois a gravadora gostou, contratou ele. E para onde que ele ia agora? Para onde a gravadora mandar. Ele tem um contrato com ela. Aí ele tem que apresentar em tal lugar, que ela assinou o contrato lá também. Ele tem que cantar determinada música. Entendeu, meus irmãos? E aonde que ele depois foi parar? Onde está parando muitos cantores gospels aí. Na balada, na bebedeira, na orgia. E continuam dizendo, muitos, não tem nada a ver. A Babilônia tomou conta da mente. Está vendo, meus irmãos? Inicialmente não tem problema nenhum. Então, quando você sai de férias, não deixe Jesus em casa. Vai, leve ele, leve o Espírito Santo. Para tirar férias, pode tirar à vontade, mas leve o Espírito Santo lá na praia, gosta, né? Eu até gosto, né? Você vai para algum outro determinado lugar, você vai para a fazenda, você vai para o sítio, né? Você vai para o aniversário de um parente que não é um cristão, vai com Jesus.
Deixe Jesus de fora. Ah, você está com a família, uma coisa boa você está com a família. Irmão, sim, a nossa família verdadeira, já falei para os irmãos, nosso irmão verdadeiro é os irmãos da igreja. Porque é com esse que nós vamos habitar para sempre no céu. Amém. Essa é a nossa família verdadeira. Final das contas é essa. Né? Beleza, vamos terminando aqui. Agora, ressuscitados em Cristo e para Cristo, nós estamos imunes à morte. Estávamos mortos antes, mas já recebemos a bênção da primeira ressurreição. Veio acrescentada a essa bênção a imunidade da morte. Amém. Pois o texto diz: sobre estes não tem poder a segunda morte. Glória a Deus. A minha tradução diz o quê? Não tem poder algum sobre eles. Todo mundo conhece o poder da morte. Ela é inexorável. Quando ela chega, não tem o que fazer para fugir dela. Tem umas piadas por aí, né? O careca coloca uma peruca, né? Ou quem tem muito cabelo fica careca. Piadas para enganar a morte, mas não tem como fugir. E ainda nem é a segunda morte. A segunda morte é pior do que a primeira. A primeira morte é simples morte física, a consequente separação de alma e corpo. Já a segunda morte é definitiva e eterna, porque tem a ver com a separação não mais da alma e corpo, mas do ser humano com o doador da vida, o Senhor Deus. Está vendo? Mas o versículo afirma que para os bem-aventurados a morte foi definitivamente derrotada. Amém. Acredito que quem conseguir imaginar seriamente as consequências eternas dessa segunda morte fugirá assustado para os braços do Senhor, e é assim que tem que ser. Amados irmãos, a morte não pode te machucar, porque a sua vida foi consagrada ao Senhor Jesus, o dono da vida, o doador da vida. Então, você que já ressuscitou com Cristo, além de ter compartilhado da ressurreição dele, né? Porque é isso que a Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, é o verso 3 aí, capítulo 3, verso 1 de Colossenses, falado no começo. Se vós ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Então, assim como ressuscitamos com Cristo, compartilhamos da ressurreição com Cristo, também compartilharemos do triunfo sobre a própria morte. Amém. Por fim, outras duas funções esses bem-aventurados e santos receberão para atuar. Está dizendo aí: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Todos nós sabemos que o sacerdote era a principal figura religiosa da nação israelita. Ele exercia sua função e suas atividades sob o crivo da palavra revelada de Deus, especialmente o ato de levar ao Senhor as necessidades do povo. É isso que o sacerdote fazia. Era um representante do povo diante de Deus. Não é diferente hoje, amados. Há pessoas lá fora que clamam para que suas necessidades espirituais sejam supridas. E cabe a você e a mim exercermos nossa função sacerdotal, apresentando essas pessoas ao Senhor, a fim de que seja suprida a sua mais alta necessidade, de ela também ser ressuscitada. É assim que servimos como sacerdotes, orando pelas pessoas ainda, buscando a salvação das pessoas ali. Da mesma maneira que reinarão com Ele, a corregência do Reino de Deus. Há um único Rei, e seu nome é Jesus, seu nome é Senhor. Jesus diz que o reino dele está aqui dentro de nós, não é isso? Nós somos o seu povo, exercemos a função de corregentes desse Rei ao fazermos nosso trabalho de embaixadores, estabelecendo os critérios bíblicos para a extensão desse reino na face da terra. Então vamos ali e pregamos a santa palavra. Pronto, estabeleceu. Quando no começo, vamos dizer, nos anos 40, 50, que tinha muito pouquinho igreja no Brasil,
Uma igreja chegava na cidade como? Um ponto de pregação. Puf! O reino de Deus estava se estabelecendo. Começou na casa de fulano de tal, naquele bairro, primeira igreja. Começou na casa do pastor. Puf! Estabeleceu ali o reino de Deus. Estabeleceu. Foi colocando pontos. Nós estamos sendo participantes. Estamos ajudando a reinar com Cristo. Aleluia. Estamos reinando com Cristo. Ficou definido que para Cristo reinar ali, as pessoas precisarão mudar seu estilo de vida, dedicar sua existência aos propósitos desse reino. Essa igreja aqui foi a primeira aqui na região. Pronto, todo mundo, uns se afastaram, é isso mesmo. Ou faz parte, ou aceita, não é assim? Ou você aceita ou rejeita Jesus. Não tem como ficar em cima do muro. Jesus diz: quem não ajunta comigo, espalha. Não falou assim, eu não vou juntar com o Senhor, mas não vou espalhar também não, tá? Não, meu filho. Nesse caso não tem que ficar em cima do muro. Jesus não aceita em cima do muro. Quem não ajunta comigo, espalhe. São palavras de Jesus. Quem não é por nós, é contra nós. Nesse aspecto, é assim. Então, tudo que tem a ver com o velho, a deterioração e a morte, não contam mais naqueles que foram ressuscitados em Cristo. Para esses, tudo agora diz respeito à alegria, à satisfação, à felicidade, à bênção e à vida. Tá bom? Como eu disse, nem mesmo a palavra morte vai constar no nosso vocabulário. Amém. Então, somos ou não bem-aventurados? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. A todos. Louva o Senhor, né? Se palmas. Faz essa oração final para nós, pastor, e dá a bênção apostólica. Glória a Deus. Por favor.